Olá pessoal, estamos começando com mais um vídeo aula para vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre o programa de retribuição de terras e estímulos à agroindústria do Norte e Nordeste, né? Que é o ProTerra. Bom, vamos começar aqui com a definição. Bom, a partir de 1970, com os substitutivos da reforma agrária, o governo federal lançou vários programas especiais de desenvolvimento regional, entre eles o ProTerra, que foi lançado em 1971, foi criado, né? Visando reduzir os crescentes conflitos no campo, que tinham como objetivo de promover mais fácil acesso do homem à terra, criar melhores condições de emprego, mão de obra e fomentar a agroindústria nas regiões, né? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui é da rodovia Transamazônica, né, BR-230. Ela é chamada uma das obras faraônicas, né, devido à sua proporção enorme, realizada pelo regime militar. Bom, ela é a terceira maior rodovia do Brasil, com 4.223 quilômetros de comprimento, ligando a cidade de Cabedelo, na Paraíba, a Labreia, no Amazonas, cortando 7 estados brasileiros: a Paraíba, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, Tocantins, Pará e o Amazonas. Eu vou ter aqui para vocês uma imagem do mapa, dá pra vocês verem certinho onde foi que ela cruzou, sabe? O caminho que ela fez no mapa, vocês vão ter ideia de como ela foi grande, de como ela cruzou assim, um lado pro outro mesmo, sabe? E ela é classificada como rodovia transversal, ou como disse pra vocês, rodovia transamazônica. Em grande parte, ela é principalmente no Pará, no Amazonas, a rodovia ainda não é totalmente pavimentada, ela não é tão utilizada, sabe? Bom, essa aqui é uma imagem do presidente Emílio Carrastazzo, né, Médici, que foi o presidente da época que construiu, né, esse programa, desenvolveu esse programa, né, e ele foi um militar e político brasileiro, né, ele foi o 28º presidente do Brasil, entre 30 de outubro de 1969, a 15 de março de 1974, durante a ditadura militar do país, né? Ele obteve a patente de general do exército. Bom, então, passando para vocês. Bom, para a criação do ProTerra, foram investidos aproximadamente 4 bilhões de cruzeiros, né, usados após a aprovação do presidente da República para fins como redistribuição de terras cultiváveis, né, empréstimos para pequenos e médios produtores, para a aquisição de terra própria ou ampliação da propriedade, financiamento de projetos destinados à expansão da agroindústria, assistência financeira à organização e modernização de propriedades rurais, custeio de ações discriminatórias de terras devolutas e fiscalização do uso e posse de terra, né? Esse dinheiro todo foi usado para esses fins. Bom, temos aqui, historicamente, a propriedade, a terra em si, perdeu seu caráter comunitário durante a Idade Média, né? Com isso, a terra ela passa a ser sinônimo de poder. A propriedade passa a ser interligada à soberania nacional e começa a se ter a ideia de que o homem está legitimado a adquirir bens, pois a propriedade privada é garantia de liberdade individual. O ProTerra, ele analisou a questão da distribuição de terras e buscou qual seria a forma mais eficiente, sabe, mais sustentável e igualitária. No caso, igualitária quer dizer que iria dividir essas terras, redistribuir essas terras, distribuir essas terras de um jeito igual, não um tanto de terra maior para um, menor para outro, entendeu? A premissa de
distribuição de terras na região da Amazônia incentivou a relocação de várias famílias na região Nordeste, porque muitas famílias foram para esse lugar esperando ganhar terras, né, para poder sustentar suas famílias, plantar, cultivar, né, criar os animais e tudo mais. Bom, aqui como eu disse para vocês, é o mapa da rodovia Transamazônica, né, mostra certinho os estados que ela passou, as cidades. Você vê, ela saiu aqui de João Pessoa, né, Cabedelo, e foi até lá no final. E vocês podem ver. Passa por vários estados, como Pará, que eu disse pra vocês, né? Então, vamos passando aqui. Bom, o Proterra, ele solucionaria o problema do homem sem terra no Nordeste, né? E da terra sem homens do Amazonas. Mas não obteve em seu objetivo, uma vez que ao mesmo tempo em que propunha a distribuição de terra por meio de estímulos fiscais de crédito subsidiado, proporcionava uma maior concentração de glebas, pois quanto maior a proporção de terras do fazendeiro possuía, mais recursos ele era subsidiado e por consequência ele poderia acumular mais propriedades, né? O seu desempenho deixou a desejar. O programa desapropriava áreas escolhidas pelos próprios donos, né? Pagava à vista em dinheiro e liberava créditos altamente subsidiados a esses fazendeiros. E ainda eles tiravam famílias que estavam assentadas nessas terras, sabe? Mais de 500 famílias foram mais de 100 famílias foram assentadas depois de 4 anos de criação do programa. Então essas famílias passaram esse tempo todo sem um lugar certo para morar, sabe? Então, por esse motivo, não teve tanto êxito. Por eles queriam que fosse uma coisa igualitária, né, na distribuição dessas terras, mas aconteceu esse erro, né, deles. Bom, aqui foram as fontes que eu tirei para vocês, se vocês se interessarem em procurar mais, em querer saber mais, né, sobre isso que eu falei para vocês aqui. E voltando aqui a esse início, né, aqui para vocês, essa definição, eu queria falar que atualmente o Proterra ele coordena, né, as discussões sobre procedimentos de ensaios e parâmetros para a qualificação de produtos tais como os adobe, PPC, alvenaria, entre outros, além de seguir com suas atividades de difusão e capacitação, né? Além destes, o Proterra ele incentiva a formação de redes regionais de temas específicos, de modo que se alcance um significativo número de pessoas interessadas em aprender e construir com terra, né? Então isso foi um pouquinho, né, da nossa apresentação para vocês. Espero que tenha ajudado muito vocês, né, porque, querendo ou não, é uma informação a mais, né? E obrigada.